Boa noite, gente. Obrigada pelas palavras de carinho da nossa irmã Miriam, que demonstra esse carinho que a gente sempre recebe realmente quando retorna dos amigos, porque tenho cada um de vocês como amigos, na verdade. E hoje, com essa responsabilidade da nossa conversa, eu vou compartilhar com vocês algumas das reflexões do nosso estudo, do estudo feito para o preparo dessa palestra, dessa nossa conversa, nosso bate-papo, com muita falta de pretensão, sem pretensão nenhuma, sem vontade de parecer que a gente sabe da verdade absoluta, porque nós não sabemos, essa que é a realidade. E por causa disso, eu vou pedir que você fique de coração aberto, que você fique acessível neste momento, para cada uma das reflexões que a gente for realizar, porque nós sabemos que a espiritualidade, nesse momento, está conosco não apenas para os tratamentos que são feitos na casa, mas também para cada um de nós. E sabemos que esse ambiente harmonizante nos favorece muito junto à espiritualidade. Ela consegue que nós estejamos mais acessíveis para que muitas intuições sejam, então, feitas junto a nós. Então, a gente pensa que esse processo é um processo simples de sentar aí, às vezes ouvir alguém aqui, mas, na verdade, é uma grande troca de energias. Então, fica aí, então, esse convite para que a gente se concentre nesse momento, de forma bem aberta, sincera, e use esse momento como uma oportunidade para que a gente reflita sobre questões que estão pegando no nosso dia a dia, para que a gente dê continuidade à reforma íntima. E eu acho que mais oportuno ainda é o tema, porque eu fiquei particularmente feliz, fiquei toda garbosa, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque tem amor no meio, né? É romântico. Ai, que lindo, amor. Toda frase que a gente vê amor, quer ver quando chega o dia dos namorados, né? Tudo é lindo, aqueles cartazes, banners na vitrine, amor, amor, amor. E logo na sequência, quando você começa a estudar, quando você começa a fazer leituras, reflexões profundas e sérias, você começa a ver que a coisa não é bem por aí. E, de fato, você mesmo já deve ter ouvido muitas vezes falar sobre esse tema. Provavelmente também já leu muito sobre esse tema, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, como eu, você também deve saber que todas as vezes que a gente abre esse capítulo para ler, novas reflexões se nos surgem, novas possibilidades se nos aparecem, para que a gente possa observar dentro de nós mesmos o que ainda é passível de ser consertado em tempo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu espero que você embarque comigo nas nossas reflexões e elas possam ser úteis para você. Veja, um dos nossos graves problemas em relação a essa belíssima mensagem de Jesus para nós, essa nossa regra de conduta tão essencial, está contida no próprio tema: amar ao próximo como a ti mesmo. O amor, por exemplo, já é um termo que nós confundimos muito. Talvez seja preciso a gente fazer uma reflexão um pouco mais cuidadosa sobre esse termo amor. Próximo, muitos de nós não sabemos reconhecer quem é meu próximo. Meu próximo é quem? Quem está do lado de mim na cadeira aí? Será que é só ele? Do lado esquerdo, do lado direito? Quem é meu próximo? Como essa palavra, que eu particularmente tanto tenho carinho, pelo seu sentido em especial, que é o de processo de. Como envolve um processo. Como é feita a fotossíntese? Envolve um processo. Como é feito aquele bolo? Processo. Então, quer dizer, ninguém precisa ficar aqui esperando que vai amar esse próximo desagradável, irritante, impertinente do dia para a noite, porque eu te garanto que não vai. Já vou avisar, hein? Não vai. É um processo. É um processo doloroso, muitas das vezes, sofrido. É um processo que envolve vontade orientada de nossa parte. E também é um processo que envolve uma energia, uma perspectiva moral, aquela que Jesus nos ensinou, né? E ti mesmo, olha que interessante, ti mesmo, quer dizer, eu a mim, quer dizer, estou me refletindo nesse ato de amor, que é outra coisa que também a gente tem que refletir um pouco mais com calma.
Porque se você reparar, meu irmão, minha irmã, é uma verdade que muitas das vezes, quando a gente quer ter uma atitude de alto amor, vou dar um exemplo bem idiota, que os meus exemplos, a maioria são idiotas. Quando você se veste bem, linda, alguns elogiam realmente pela questão de elogiar, realmente são sinceros. Mas muitos te olham torto. Lá vai ela, hoje é dia. Onde será que ela vai? Vai no baile? Por quê? Por um ato de alto amor que às vezes a gente tem para conosco. Isso é mal visto. As pessoas não veem bem quando você tem um ato de alto amor. Então, muitos de nós, de fato, temos medo de nos amar também. Medo do que o outro vai dizer. Horas, eu me amo e não amo o outro, como assim? Eu tenho que amar o outro primeiro. Não é bem assim. Nós vamos ver que não é bem assim. Então, nesse processo da nossa reflexão, nós vamos ver que nós estamos, há muito tempo, na verdade, discursando sobre o materialismo. O materialismo, ter. Tantas pessoas se preocupam com ter e tão poucas se preocupam com o ser. E crucificamos o coitado do verbo ter. O próprio André Luiz já nos dizia que a nossa linguagem é muito pequenina, muito simplista. Mas eu vou mais além, não é a nossa linguagem apenas. Somos nós, que ainda estamos imperfeitos, que projetamos ainda visões imperfeitas, seja lá sobre o verbo que for que nós usemos. Vou te dar um exemplo. Você tem que se crucificar e ficar aí martirizado por ter 2 pernas que te trouxeram até aqui hoje com saúde? Você tem que ficar martirizado por você ter amigos? É o verbo ter, hein? Não, a gente não tem que se preocupar com ter. É claro que eu tenho que me preocupar com ter. Ter envolve conquista, ter envolve luta, ter envolve o meu merecimento. Então não é o verbo que está errado aí. Tá bom, vamos para o verbo ser, tão aclamado. Nós temos que ser pessoas boas, melhores, moralmente corretas. Ser, eu sou médico. Eu sou professor. Eu sou Optimus Prime. Eu sou. Sabe qual que é o problema com o verbo? Nenhum. O problema é que nós estamos projetando sobre o ser um estado de permanência que não existe. Existe um estado provisório de, não um estado de permanência. As coisas são provisórias. O nosso amigo que está do nosso lado é provisório. O nosso marido, a nossa esposa, é provisório. Está aqui com você nessa vida, daqui a alguns anos pode não estar. Não quero nem pensar, então não pense. Não pense, não vai sofrer por antecedência. Mas é um fato. Teu pai, tua mãe, os nossos filhos, o gato, o cachorro, a situação financeira boa, o carro, a casa, tudo isso é provisório. Então calma aí. Começa aquele desespero. Ai meu Deus, então tudo vai passar. Então quem sou? Não é para ter crise existencial, não. É só para a gente poder perceber com clareza que nós nos pegamos tão apegados ao título de médico, de professor, de pedreiro, seja lá do que for, ao título de mãe. Eu sou seu pai, você fica quieto porque eu mando em você. Enquanto você morar debaixo do meu teto, é assim. E não percebemos o processo. Lembra da palavra como? O processo em si é o que faz diferença. Hoje você está, João, Maria, José. Numa próxima encarnação você estará como? Não sei. Mas não será mais João, Maria, José. Então o que valeu? O que fez diferença? Foi o que nós aprendemos ao longo do processo encarnatório. Foi o quanto nós mudamos enquanto passávamos por aqui. Então, idealmente, para pensar. Eu vi isso, dia desse aconteceu, a gente estava discutindo, eu com uma amiga professora também, e ela concordou comigo, que nós temos alguns alunos que quando chegam no 3º ano, vão prestar vestibular, passam, a gente fica feliz, lógico que não. Lógico que sim, perdão. E aquela coisa, fulano passou em medicina, fulano passou em algumas profissões que são muito concorridas mesmo, né? Então a gente fica feliz, mas nós concordamos num ponto. Tem pessoas que já é esperado passar naquele curso ali. Mas tinham alunos que não era esperado para ele chegar
até onde ele chegou. Mesmo que não seja um curso de medicina tão concorrido assim. Mas para ele, do que a gente conhecia, até onde ele chegou, isso nos emociona muito mais. Porque é um indivíduo que conseguiu mudar muito com pouco que tinha. E nós também precisamos dessa visão de estado provisório de as coisas nos são emprestadas por Deus, como nos foi dito quando éramos pequenos, né? É assim mesmo. Tudo aqui é recurso. Então importa mais o uso que eu faço desses recursos do que quanto tempo eu fico com eles. O tempo vai fazer diferença, viu? Nós vamos ver isso. Vai fazer muita diferença. Mas o próprio tempo também é recurso. Agora importa muito mais como eu consigo usar tudo isso para mudar, para me transformar. Quando nós somos jovens, bem jovens, tá? Jovens quanto, né? Quando nós somos crianças e adolescentes, a proposta da mudança já faz parte de nós, porque o próprio corpo está em transformação, faz parte, né? A gente sofre essa influência enquanto espírito. Quando você fica adolescente, agora você quer se autoafirmar. Então as coisas têm que ser mais ou menos do seu jeito, porque você está tentando buscar o seu ritmo, a sua perspectiva de vida, a sua personalidade. Quando a gente fica adulto, algo estranho acontece. Não me pergunte por quê. Muitos de nós, agora eu sou assim, ponto final. É tudo que eu sou, ora, trabalhei tanto para ser isso. E nós ficamos com medo de dar o braço a torcer. Que eu também não gosto dessa expressão, porque dá a impressão que você está perdendo alguma coisa. Nós temos um medo de mudar. Nós não enxergamos que as nossas atitudes, essa nossa perspectiva, essa nossa postura frente a problemas, situações, circunstâncias, pessoas, elas têm que nos servir até o momento que elas forem de fato úteis. Se essa postura já não está mais me ajudando, se ela não está mais fazendo seu papel, por que não mudar? Imagina, o que vão dizer de mim se eu fizer isso aqui agora? Eu tenho 50 anos de idade, vou mudar de profissão. Era advogado, vou virar padeiro. Imagina o que vão falar de mim. Ai, vão falar cada coisa. Não interessa. Se serviu, se atendeu até aquele momento, maravilha. Quando eu tenho que mudar? Quando a minha consciência começar a acusar que é hora da mudança, que eu preciso fazer alguma coisa, porque o tempo está correndo. Como nós nos apegamos a tudo isso, a essa perspectiva de permanência, que é uma ilusão, Joana de Ângeles já nos dizia isso, o que acontece conosco? Nos tornamos pessoas desagradáveis. Se existisse essa palavra, eu diria assim, inamáveis, mas não existe, né? Então, difíceis de serem amadas. Como que eu vou amar? Vamos ver, faça esse exercício você consigo mesmo, tá? Você acha que é fácil gostar de alguém que é desagradável, impertinente, chato? Tudo que você fala, a pessoa rebate, só o jeito dela tá certo. É legal? Seja sincero. É legal? Não é. Muitos de nós não enxergamos que somos assim, toleráveis para o outro. Mas nós vamos cobrar o amor dele. Isso nós vamos. Então, é recíproco o amor. O amor que eu tenho por mim, eu também tenho que aprender a ter pelo outro e vice-versa. É recíproco. Porém, ao mesmo tempo, a gente faz uma confusão tremenda de amor e egoísmo. Nós achamos que amor é o contrário de egoísmo. É ou não é verdade? A gente pensa que amor é contrário de egoísmo. Olha, que coisa interessante. Agora eu vou compartilhar com você. Não é. Não é. Tá? Quando nós estávamos evoluindo, agora nós enquanto princípio espiritual, nós precisávamos, junto à matéria física mais densa, mais desorganizada do que esse corpo lindo que hoje nós temos, tão disponível para nós, aí nós precisávamos do instinto, aí nós precisávamos do egoísmo, que era para nos ajudar a continuar trilhando através dos processos de ação e reação imediatas. Precisava fazer escolhas. E eu comecei aprendendo a fazer escolhas por mim. Egoísmo. Esse egoísmo nos trouxe ao instinto que hoje nos mantém vivos. Só que o que aconteceu? Quando nós atingimos a maturidade espiritual e chegamos a espíritos com E maiúsculo, egoísmo passou a ser injustificável. Veja que eu não disse errado. Eu disse injustificável. Desnecessário. Tá? Então, o que nós fazemos hoje? Que somos humanos, que estamos aqui ligados a essa matéria organizadíssima, que é o corpo humano. A gente acha que pode
justificar muitos dos nossos atos como se eles fossem auto-amor, quando na verdade eles são atos de egoísmo. Quando nós chegamos a essa condição de espíritos, então o egoísmo já não era mais a condição ideal. Porque aí, veja bem, é muito mais fácil aprender em grupo, é ou não é? Porque agora, ainda mais com esse corpo, eu sou capaz de fazer previsões e intervir, não só no meu presente, mas no meu futuro. Eu não vou enfiar o dedo na tomada, porque eu vou levar um choque. Consigo ver além. Mas multiplica isso. Quantas pessoas devem ter nessa sala? 100, 150? Que eu estou vendo, né? Se eu aprender e me dispor a aprender com cada um de vocês, você já imaginou o quanto será multiplicada a minha capacidade de previsão, de solução de problemas? Exponencialmente. Então, quando nós atingimos essa nossa maturidade espiritual, eu me tornei capaz de estar em rede, de estar em grupo, de ser e ter uma individualidade, sim, mas também de trabalhar pelo grupo, porque é no grupo que eu aprendo e é do grupo também que eu cresço, que eu mudo, então evoluo. Horas. Não era esse o objetivo da própria encarnação? Evoluir? Mas nós não entendemos isso ainda hoje. E em nossas atitudes cotidianas continuamos agindo egoisticamente. Tudo bem, faz parte. Ainda somos, no sentido de estar provisoriamente, imperfeitos. Mas que isso não seja usado para justificarmos-nos neste comodismo da não correção. Então, o egoísmo não é contrário de amor. Egoísmo é contrário de coletividade, de ação integradora. Portanto, quando eu começo a trabalhar em grupo, eu já começo a enxergar pontos de vista diferentes. Eu já começo a ter perspectivas diferentes. E eu já começo a ver que o buraco é mais embaixo. Começo a perceber que não dá para escrever, eu não leio, eu faço do meu jeito. Calma lá, o grupo, a equipe, cadê? Nós somos como uma trama de um tecido. Você já viu aquela malha da China? Porque tem o tecido da China, você sabe reconhecer, né? Um tecido bonito, cuja trama é bem justinha, bonitinha. E aquele tecido que esgarça facilmente, né? Lavou a primeira batida, danou-se, já está tudo esgarçado. Independente, nós somos uma trama. Cada um de nós é um fio. Todos nós estamos conectados sem saber. Não adianta querer controlar isso. O fato é esse, nós somos uma trama. Veja que vivemos em sociedade, deveríamos dispor de mais aproveitamento disso, porque nós somos um grupo. Enquanto negligenciarmos esse fato, eu não vou querer saber do meu próximo, eu vou querer saber de mim. Então serei egoísta. Quando eu começar a me exercitar nisso, em ações e decisões da minha vida integradoras, aí eu vou começar a vivenciar uma lei chamada de amor. Lei, Livro dos Espíritos, as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo e a própria lógica. Nos dizem, nos mostram o amor enquanto lei. Esse sol interior que torna ligeiros os vossos pés e faz com que o homem na terra finalmente seja feliz. Lei de amor. E a lei do amor é transversal. Ela nos atravessa, ela nos integra. Então, não dá para dizer assim, olha, o egoísta não sabe amar. Ele realmente não sabe se integrar à lei de amor. Mas que ele ama, ele ama. Ele pode muito bem amar. E o próprio Evangelho nos mostra isso, que mesmo o mais terrível dos assassinos sempre detém afeto por alguém. A forma dele, ainda incipiente, de se treinar na lei do amor. Ele comete uma série de erros, uma série de crimes, entre aspas, perante a lei do amor. Porém, ele vai sendo punido, entre aspas, pela lei de ação e reação. Né? E ele vai aprendendo. Então, amor não é contrário de egoísmo. Porém, é a vivência nossa mais constante na lei do amor que vai, como o próprio Evangelho nos diz, finalmente extirpar este mal, essa chaga da humanidade chamada de egoísmo. Então, na prática do amor, nós vamos enxergando que muitas das vezes nós agimos e queremos justificar essa ação como sendo amor. Vou te dar um exemplo. Quem é noveleiro aí? Quem é noveleiro? Lá em 97 nós tivemos uma novela chamada, olha só o termo, Por Amor.
E agora ela está passando no Viva, quem tem canal aí que passa, dá uma olhada depois. A história básica é aquela. É uma mulher de seus 40 e tantos anos, ela fica grávida, junto com a filha. E ela tem uma relação meio que de superproteção em relação à filha. De amizade, mas acima de tudo superproteção. As duas ficam grávidas juntas. Sabidamente a filha aposta tudo no filho que ela então estava gerando como uma forma de salvar o casamento. O que torna a mãe aflita. O marido dessa mulher, a Helena, é louco para ter filhos, algo incomum para um homem de 50, 40 anos. E ela sabia também desse desejo enlouquecido do marido ter filhos. Quando então, as duas, não me pergunte porque as duas vão no mesmo dia para dar à luz aos seus filhos, o filho da menina, da Eduarda, morre. E o da Helena sobrevive, a mãe. E ela obriga o médico a trocar as crianças. Então ela toma uma decisão, ela entrega o filho vivo dela para a filha e fica com o filho morto, fazendo com que todos acreditem, inclusive o marido, que o filho morreu. Por amor, o que você acha? Ó o nome da novela. Por amor? Bom, quem assistiu a novela sabe que ela viveu um verdadeiro inferno de sofrimentos, de mares, de dores, enfim. Né? Não ficou bem com a história até o dia que contou a verdade. Essa que é a questão. Na verdade, você vai enxergar que não foi amor. Foi egoísmo. Porém, você acha que Helena não amava a filha dela? Claro que amava, gente. Então são coisas diferentes. Você vai ter dias que nem essa segunda-feira parece que o mundo acabou. Caiu um monte de coisa para eu resolver. Eu falei, minha nossa, eu não vou dar conta. Na terça-feira, parece que estava tudo resolvido. Então, nós vivemos variações de condições, de provas e até mesmo de expiações, até diariamente, que nos testam das mais diferentes formas. É natural que nós nem sempre saibamos responder como é o esperado de nós, de forma menos egoísta, de forma mais integradora. Não é todo dia que você vai estar bom. E esse é o nosso grande desafio, é você começar a repetir posturas importantes para a nossa mudança, para a nossa grande transformação, todo dia. Porque não vai ficar o José, a Maria, a Antônia, vai ficar aquele indivíduo, aquele ser que conseguiu vencer o próprio orgulho, que já conseguiu vencer um pouquinho do próprio egoísmo, que conseguiu vencer muito da sua vaidade, é o quanto a gente se transforma. Só que isso é um resultado de um processo constante, diário. Então, muitas das vezes a gente insiste em alguns erros, porque queremos nos justificar neles. Vamos assumir. O lado bom é que eu não sei o que você está pensando, eu não tenho esse dom, ninguém tem esse dom. Por mais que alguns nos acusem, nos cobrem, não importa o outro, importa a nossa consciência, e como um grande amigo já me disse, seja a tua consciência o teu tempo. Vamos fazer as pazes com a nossa consciência e começar a refletir sinceramente o que tem que ser consertado. Porque eu até falei com uma amiga dia desses, é o seguinte, em relação a questões profissionais, e em relação a questões da vida mesmo. Como que eu vou consertar um erro que a gente faz de conta que não existe? Se ele não existe, não há nada para ser consertado. E assim somos nós. Enquanto a gente fica se justificando no egoísmo, a gente vai dando trela para ele. Vamos assumir que somos. Somos de forma provisória. Lembra disso? Vamos assumir. Quando a gente assume, uma mudança até mesmo energética ocorre em nós. Porque nós estamos nos conectando com o nosso verdadeiro eu. O eu que erra. O eu que às vezes é egoísta, sim. O eu que de vez em quando precisa de um tempo para si. E agora nós vamos encontrar as fontes de desequilíbrio. E nada mais é o amor do que isso. A lei que nos coloca em contato com o equilíbrio. Então já temos um caminho. Você quer ver qual que é? Compartilhar com você. O que adianta eu falar disso e não te dar uma sugestão, né? Como que a gente decide, então, todos os dias, exercitando-se no amor, exercitando-se de forma integradora e coletiva e destruindo, assim, as nossas tendências egoístas? Como eu mato o egoísmo em mim? Olha que bonito. Tem um princípio chamado economia.
Hoje a Bovespa subiu 2 pontos acima. Não, não é isso não. Isso também, mas não é só isso. A economia é o princípio que envolve nós sabermos usar tudo de recurso que existe sem desperdício. E para pensar, na nossa encarnação, tudo ao nosso redor é provisório, então também tudo é recurso. Buscar formas de atender e usar esses recursos sem desperdiçá-los é uma forma econômica de viver. Não estou falando do mão de vaca, não, que daí é outra história. Falando em não desperdiçar, em ser sustentável. Então, nas nossas atitudes, presta atenção nisso. Vamos agir de forma, devagar, a impactar negativamente o menor número de pessoas e positivamente o maior número de pessoas. Tem dia que a gente vai conseguir, tem dia que não. Tudo bem, continua tentando. Nós vivemos em grupo, então a gente não pode fugir ao fato de que certas atitudes nossas influenciam ao próximo. No caso da Helena, ela achou que ela estava afetando só o Atílio, marido dela. Não. Ela afetou a criança em seu desenvolvimento, porque a criança tinha planos evolutivos, reencarnatórios com os dois. Ela mudou isso. Ela afetou a filha e o genro, porque eles tinham o direito de vivenciar aquela dor e aprender com a dor. Uma é extremamente mimada e uma série de problemas provém daí. O outro extremamente arrogante e uma série de problemas provém daí. Não é amor permitir que o outro erre, permitir que o outro sofra? É. Porque são condições que às vezes a gente precisa, enquanto estado, pessoas em estado ainda de imperfeição, para que nós melhoremos, para que nós cresçamos. Muitos de nós precisamos sofrer. Então, às vezes, o pai quer porque quer que o filho não sofra. Tem que deixar sim, largar um pouco sim. Por isso que eu digo egoísmo. Porque é egoísmo do pai querer assumir as ações do filho. Ele já teve o tempo dele. Tem uma certa altura do campeonato que por mais que você o ame, que por mais que você queira que ele não sofra, você tem que permitir o direito dele errar. E se eu tenho que permitir o direito de um filho errar, na prática, eu tenho que permitir também a mim mesmo o direito de errar. Porque amor é recíproco, lembra? A lei é transversal, então se é lei para todos. Da mesma maneira, então, que eu permito ao meu próximo errar, eu também tenho que me permitir errar. Muitos de nós nos massacramos porque erramos. Mas o outro pode errar. Então já tem um desequilíbrio aí. Estamos fora da sintonia da lei do amor. E o contrário também. O outro não pode errar. Pessoa intolerante. Mas eu posso. Estamos em desequilíbrio com a lei do amor. Então toda decisão nossa, ela tem que buscar que nós impactemos as pessoas o máximo possível de positivamente. Mesmo que essa pessoa e o interessado seja só você. Eu acho um absurdo quando às vezes a gente tem assim, vontade de se permitir coisas boas. A gente fica meio até assim, temeroso, preocupado, porque a sociedade nos cobra tanto ser bom para o outro e nada para si, que a gente acha que é essa a verdade. Meus irmãos, um dia nós seremos perfeitos, com certeza. Quando isso acontecer, então nós poderemos dar de nós como a viúva e seu óbolo. Lembra do óbolo da viúva? Aí a gente pode fazer. Eu não tenho nada e eu dou o pouco que eu tenho para o outro. Tipo uma proporção como 2 para 0, 2 para 1, 4 para 1. Aí eu vou conseguir fazer isso. Mas quando eu estiver pronto, lembra da sinceridade conosco mesmo? Nós ainda não estamos em condição disso. Muitos de nós ainda malemar conseguimos os 50-50. Eu vou amar o outro e vou amar um pouquinho a mim. Um pouquinho ao outro, um pouquinho a mim. Muitos de nós desenvolvemos problemas psicológicos porque a gente ainda não conseguiu adotar posturas de auto-amor adequadas, verdadeiras. Por exemplo, dar um basta para uma relação extremamente desagregadora, de violência psicológica, é um ato de auto-amor. Por exemplo. Esse basta, não sei como é que vai ser feito, mas é um limite. E o estabelecimento desse limite é um ato de auto-amor. Ah, mas eu amo ele, ele me ama, ele diz que me ama. E assim nós vamos prosseguindo em certos erros que vão nos levando cada vez mais para condições difíceis depois da gente sair. E aí eu reclamo para a vida. Como que a vida fez isso comigo? Isso é um absurdo, me revolto.
E não enxergamos que na maioria das vezes nós tínhamos tido várias opções, desde que eu entendesse que eu também preciso do auto-amor. Não apenas o amor ao próximo, mas também o meu auto-amor. E aí aquela história, como que eu vou amar algo ou alguém que eu não conheço? Difícil, né? Eu vou te falar uma coisa, eu não vou nem te falar dessas questões assim, de amar aquela pessoa maravilhosa, serena, que te traz aquele sentimento bom quando você encontra, porque isso é fácil. Nosso problema não é esse. Essa nossa trama ainda está frouxa, porque nós não conseguimos apertar exatamente aquele fio. Sempre, jeans, por exemplo, tem um fio fino, um fio grosso. Já reparou? Fio fino, fio grosso. Geralmente, aquele fio mais grosso, dependendo do que você tire, é aquele que dá um espaço maior. Então, eu estou precisando apertar aquele fio, colocar ele no lugar certo. E, geralmente, ele envolve algumas relações nossas que já andam de mal a pior há muito tempo. E quanto mais a gente vai protelando resolver essas questões, mais a gente vai ficando sem esse fio essencial para que a trama se ajuste, as coisas entrem em equilíbrio e, como diz o Evangelho, eu possa desfrutar da felicidade verdadeira. Ou, pelo menos, a felicidade que a gente tanto quer e deseja. A felicidade mais constante, mais permanente. Porque é aquela que descende da nossa busca pelo equilíbrio. Então, para isso, eu tenho que orientar a minha vontade em 2 processos principais. Preciso conhecer esse indivíduo. Esse indivíduo que eu digo é um desagradável, é um chato, impertinente. Eu não aguento mais essa criatura na minha vida. Sai. Eu preciso, no mínimo, resetar, me reiniciar e começar a buscar me informar sobre essa pessoa. Quantas das vezes, eu já vivi isso, não sei você, por algumas informações iniciais, falar, eu quero distância. Passa o tempo, que a vida faz isso às vezes com a gente, não deixa você tomar distância. Mas você ficar ali, às vezes você trabalha com a pessoa, então não dá, né? E você vai movendo mais, vai conhecendo mais, dali a pouco, quando você vê, você está enlouquecido de amor pela pessoa, amor fraternal. Você não sabia que você gostava tanto daquela pessoa, mesmo ela sendo tão diferente. Porque nós não conhecíamos, porque nós não tínhamos orientado a nossa vontade para os aspectos positivos do outro. O meu próximo é qualquer um que esteja ao meu redor. Qualquer um. Pode ser um gato, um cachorro. Ou você acha que o amor tem limites? O amor tem medida? Mãe, você ama mais o João do que a mim. Aí você, pai, mãe, vai dizer assim para o seu filho, filho, isso que está falando é uma bobagem. Não é verdade. Porque amor é lei. E se a lei valesse mais para uns do que para outros, ela não seria lei. Então, amor é lei. Lei não tem medida. Lei não tem medida. Mas ela tem circunstâncias, não é? Por exemplo, uma lei aí, a lei do não matarás. Essa que a gente tem na lei humana mesmo, tá? Você tem as atenuantes, não tem? Pessoal aí do direito. Então, por exemplo, a pessoa, se ela matou com uma facada, é uma coisa. Se ela matou com 3, 4, 14, é diferente. Pode ver lá com o pessoal do direito, é diferente. Nós temos as agravantes e as atenuantes. São as condições que levaram a um ato. Então, na lei do amor, nós vivenciamos o amor das mais diversas formas todos os dias. E cabe a nós apenas nos orientarmos para aumentar essas expressões de amor dentro dessa trama, dentro desse grupo no qual nós nos encontramos. Quem faz parte do grupo? Todo mundo que você quiser que faça, dentro do seu dia. Porque uma das sugestões que a gente observa o tempo todo que nos falta, para que nós possamos melhorar a nossa performance no amor a mim mesmo e no amor ao próximo, é a gestão do tempo e a gestão das informações. Como que eu posso deduzir que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo com o outro, se eu não tenho informações para isso? Eu não estou dentro da cabeça dele. Aquele indivíduo ali logo vai separar daquela outra. Já ficou com tantas. Não sei, não estou dentro da cabeça dele para saber. E nem me interessa. Ou deveria interessar. Não é? Ou outra coisa, veja se não é comum para você. Fulano, você tem que ser mais assim. Você tem que... Gente, eu fico doida. Tem que. Ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Repara um espírito evoluído de escola. Como é que ele chega, como é que ele se aproxima. Meu irmão,
Posso te ajudar? Do que você precisa? Ele não faz pergunta. Ele não te diz, não te dá conselho gratuito. Fuja de conselho gratuito. Ele não te diz, você tem que. Porque já é muito olhar para dentro de nós e encontrarmos tanta coisa para corrigir. Já é muito. A gente não dá conta. Que dirá falar do outro. Gestão de tempo envolve esses dois recursos tão importantes, que é o tempo em si e a informação. Todos os dias devemos acordar com as bênçãos de Deus, quando acordamos e estamos saudáveis, e reunir todas as informações daquilo que está mais pegando aí. O que está pegando hoje? É amargura, é tristeza, é essa sensação de desconsolo, essa sensação de não vou aguentar. O que está pegando? Vamos reunir informações essenciais sobre os porquês, sobre as causas, sobre como eu reajo no que diz respeito àquela informação. Por exemplo, tem pessoas que são muito impacientes. Então, na dúvida, coloca uma pessoa dessa no trânsito para você ver como é que ela dirige. Aí você vai constatar. São informações que nós vamos levantar todos os dias. Aí a gente começa a analisar, mas por que eu estou dirigindo assim hoje? Eu não sou assim. Ah, porque aconteceu tal coisa, hoje me tirou do sério. Então, se eu estou respondendo dessa forma, estou dirigindo mal, mais rápido, mais desatenta, porque algo ruim aconteceu, um problema surgiu no serviço, então eu não estou conseguindo lidar com algumas adversidades. Será que eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de lidar com contrariedades? E se eu sou, será que isso não está refletindo em uma série de outras posturas minhas? Intolerância, raiva excessiva. Sabe a pessoa que explode rápido? Será que também não vem um pouco daí? De onde veio isso? Será que eu sou assim todo dia? Ou só no que diz respeito àquela pessoa? Se é uma pessoa só, eu te digo uma coisa, aí está fácil. Mas em geral não é. Porque sabe quando geralmente essas coisas têm a ver, essas nossas dificuldades que têm que ser consertadas, com quem tem a ver? Com essa pessoa aqui, ó. Às vezes não tem a ver com aquele ali, com aquela ali. É com essa pessoa aqui. E isso é muito difícil. Porque a gente pensa que se conhece, mas não se conhece. Então a gente fica fazendo de conta que, vou conhecer o outro, vou falar do outro. Vamos nos preocupar em todos os dias fazer esse exercício de descobrirmos-nos. E eu vou fazer um exercício com você, que na verdade, sim, se você quiser, você faça mentalmente. Se não em casa, também na hora de dormir, é um bom exercício. E está presente num livro, Lindos Casos de Chico Xavier, em que teriam perguntado assim para Francisco de Assis: paizinho, se o mundo acabasse agora, o que você faria? Ele nem pestanejou e responde assim: eu continuaria aguando minhas plantas. Eu fiz esse exercício há mais ou menos 2 anos. Mas se o mundo acabasse agora, o que eu corria pegar, né? Reunir, que era importante para mim. Há 2 anos eu respondia assim: os meus livros, o meu gato, ligava para minha irmã, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, minhas pinturas. Era isso aí. E o meu computador, as informações. Para quê? O mundo vai acabar. Para quê? Aí quando foi dia essa semana, muito motivada por esse nosso bate-papo, eu fui fazer o exercício de novo. Aí eu já reduzi. Mas sem lembrar. Depois que eu fui lembrar desse de 2 anos atrás, daí eu percebi que eu pensava assim: eu ia dar um abracinho no meu gatinho e ia tentar me reunir com a minha família. E os meus amigos, se eu pudesse. Acabou. Ainda assim, acredito eu que ainda deve haver muita coisa para mudar. Porque, no caso de um espírito como Francisco de Assis, olha o que ele diz: eu continuaria do dia que eu estou. Desesperar para quê? Eu fiz o meu melhor em vida, enquanto eu tinha tempo. Eu vou desesperar agora que vai acabar tudo? Mas aí que está a questão. Será que todos os dias nós estamos dando o nosso melhor? Estamos nos amando? Estamos buscando esse equilíbrio entre o amor ao próximo e o amor a mim mesmo? Sem desespero? Porque é um processo, porque eu sei que isso demora. Será que eu estou pegando todas as informações disponíveis que o meu corpo me mostra? Não é verdade que você... Sabe essa pálpebra aqui, geralmente é a esquerda. Começa a piscar meio assim, quando você fica muito raivoso, nervoso, estressado. Teu corpo te dizendo alguma coisa. Às vezes é na panturrilha, você começa a ter tetania, sabe? Tremedeira involuntária, teu músculo. Como? O corpo da gente dizendo.
A gente não consegue comer, almoçar, jantar direito. Ah, não, hoje eu perdi a fome. Vai perder a fome do nada? Teu corpo não foi feito para não ter fome. Então, reunamos essas informações que o nosso próprio corpo muitas das vezes nos conta todos os dias e façamos uma gestão do nosso tempo. Porque nós somos figueiras, mas a questão é, produzimos bons frutos, não produzimos nada ou produzimos maus frutos? Porque um amigo meu falou assim, que é uma visão muito produtivista, esse negócio de você terminar o dia e pensar assim, nossa, mas eu tenho que ter produzido alguma coisa, né, no final do meu dia. Mas não é. É porque o tempo está correndo. E não é para ninguém desesperar, mas é para que a gente tenha clareza que todo dia a gente nasce e morre. Todo dia o teu corpo começa tudo de novo, reparou? Todo dia, portanto, é uma chance nova nossa de recomeçar, de reiniciar as nossas posturas. Uma chance, uma oportunidade enorme. Muitos de nós não gerenciamos nem nossa geladeira. O guarda-roupa, então. Nossa, você abre, é ovo no meio de carne, a carne está embaixo há 5 dias, é aquela confusão. Água misturada com carne, aberta, cebola também fora do potinho. É uma confusão. Guarda-roupa, gaveta de calcinha, de cueca, nossa. Então, como achamos que somos capazes de falar da vida do outro, de pensar da vida do outro, a gente não faz o gerenciamento nem do nosso dia. Aí hoje eu fiquei, tudo que eu planejei eu não consegui fazer. Está se repetindo? Será que toda vez que a gente começa uma tarefa a gente não termina? Algo a ser analisado. E analisado com vontade. Não é porque alguém falou, nos falaram da reforma íntima, que lindo! Ai, que palavra ali! Não. Exato. É para ter esse sol interior dentro de cada um de nós. A nossa única e verdadeira fonte de felicidade. E não porque estivesse descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. É porque eu sei que você já viveu isso. Você é mãe, você é pai, você é filho, você tem um animalzinho de estimação, você tem amigos. Então você sabe muito bem o que é o amor, o que ele é capaz de fazer, como ele é capaz de nos transformar. As pessoas mais brutas são capazes de se transformar profundamente. E não queremos vivenciar esta felicidade, essa tão permanente e constante, mesmo em meio a tudo inconstante, tudo tão provisório. Talvez seja o amor, a única certeza verdadeira de felicidade que tanto buscamos e tanta dificuldade temos de alcançar. Ainda assim, é o que desejamos, é o que eu desejo para você, felicidade verdadeira. É o que eu desejo, esse sol interior brilhando cada dia, dia após dia, um pouco mais. E não pelo que o outro fala ou deixa de falar, mas porque você está convencido de que o amor que Jesus nos ensinou é o caminho para a felicidade tão desejada por nós. Que Jesus te ilumine sempre e faça o teu caminho bem leve e ligeiro. Deus te abençoe.